Gente, é verdade essa história de crise dos 7 anos do casamento? São 7 anos mesmo para o casamento começar a ter problemas? Pode ser 7 anos, mas atualmente temos visto que pode ser bem antes disso. Pode acontecer até meses. Pode acontecer no primeiro, segundo, terceiro ano. Essa questão dos 7 anos é uma coisa tradicional. Houve um filme aí que aconteceu no século passado e popularizou essa ideia dos 7 anos na crise do relacionamento. Mas 7 anos, normalmente, quando o casal começa já um relacionamento problemático nos primeiros anos, é natural que eles tentem um pouquinho e, se não conseguem resolver, a coisa começa a aflorar lá para os 7 anos. Mas isso é muito relativo. Pode ser 7, como pode ser outros períodos do casamento. E tem a ver também com a vinda do primeiro filho, né? Porque às vezes o casal não se adaptou ainda dentro do casamento, a vida a dois, e já vem uma terceira pessoa, que é um bebê que depende totalmente do papai e da mamãe. Então acaba que aquela criança separa um pouquinho aquele casal, porque a mãe tem que ficar dando mais atenção à criança, e aquela fase de adaptação fica meio que prejudicada, né? E aí o que acontece? Depois você vai colocando aquele problema debaixo do tapete. A criança está ali, é novidade, né? Um filho chegou e tal, tudo novidade. Mas eles não estão mais tendo intimidade, eles não estão mais tendo cumplicidade no casamento, cada um está vivendo uma vida praticamente separada por causa da criança. Ela dorme, ele chega, ele vai dormir, ela acorda, e vai colocando esses problemas para debaixo do tapete. Então, quando chega aos 7 anos, a pessoa já está por aqui, né? E ela chega para o marido, para a esposa, e não aguenta mais ficar naquela situação. Mas é normalmente por isso, porque você está ali acumulando problemas que vocês não resolveram durante os 7 anos. E aí chega uma hora que ninguém aguenta mais. Acontece também essa fase dos 7 anos, ela se popularizou porque antigamente a idade comum que as pessoas se casavam era 20 e poucos anos. Então, quando a pessoa chega aos 30, normalmente, a cabeça dela começa a amadurecer e ela começa a pensar, será que eu fiz certo? Será que eu casei com a pessoa certa? Então começa aquela cabeça de questionamentos, tanto do homem quanto da mulher. Hoje, como as pessoas estão casando um pouco mais tarde, como eu falei, essa crise está chegando também mais cedo na vida de muitos casais. Cristiane e Renato, eu queria saber assim, quais são os principais sinais de que essa crise no casamento está chegando? Assim? Um dos sinais é quando o casal briga sobre tudo e não consegue resolver, concordar sobre quase nada. Porque quando esta situação se instala, o casal começa a criar problemas, ou um começa a criar problemas para o outro sobre coisas até pequenas. Normalmente eles não estão brigando sobre a comida que está ruim ou sobre a casa que está bagunçada. A queixa se torna uma forma de chamar a atenção do outro que o reclamante está infeliz e usa, às vezes, as pequenas situações para apontar para um problema maior. Então, quando as brigas se tornam constantes e o casal não consegue concordar nem sobre as coisas mais básicas do relacionamento, isso é um péssimo sinal e pode indicar que uma crise está se instalando. E com as brigas, né, constantes, também tem a falta de comunicação, que é incrível, né? É até contraditório, né? Porque a pessoa está sempre brigando, mas não se comunica. Então, não há comunicação, não consegue se entender o outro. Né? Por causa das brigas, há muita mágoa, há muita raiva, e a pessoa não consegue se expressar naquilo que ela está sentindo, a outra também não. Então, falta o diálogo. Então, claro, brigas, falta de diálogo, você também vai ter aí outras coisas, como frieza na cama, né? Distância, cada um começa a viver a sua vida, né? Cada um, sai, não fala nada e decide coisas, né? Decide viajar sem falar com o outro, quer dizer, começa o distanciamento dentro do casamento. Qual a melhor maneira, até para as pessoas que nos assistem, né, e que estão passando por isso, maneiras de passar por isso, de superar essa crise, esse problema? Um dos grandes erros que os casais cometem é achar que casamento
pode ser conduzido no piloto automático. Não pode. Tudo na vida precisa de manutenção, tudo. A roupa que a gente veste precisa ser lavada, a casa precisa ser limpa, o carro precisa trocar o óleo, o telefone você tem que limpar de vez em quando, apagar algumas coisas, enfim. Tudo que você quer que permaneça em bom uso, você precisa dar atenção e manutenção. Ora, se coisas inanimadas precisam desta atenção e manutenção, imagine um casamento que é uma coisa viva, duas pessoas diferentes, que está sempre evoluindo. Então, aí está o grave erro. O casal acha que simplesmente porque se amam, eles vão sempre estar bem. Não é assim que funciona. Você precisa prestar atenção na pessoa que está ao seu lado. O que está mudando entre vocês? O que não está mais satisfatório? Quais os novos desafios que estão atingindo vocês, que estão diante de vocês? E vocês precisam ir se adaptando. Casamento é uma coisa viva, é um desafio constante e não vai ser superado se não houver atenção, dedicação e manutenção. Só que às vezes, só um quer resolver os problemas, né? O outro não gosta de confrontar, não gosta de falar, fica evitando falar sobre os problemas. Então, essa pessoa que vê que é um problema, ela não pode ficar vulnerável, ela não pode ficar da dependência do outro para resolver os problemas. Então, o que ela pode fazer? Ela pode começar a se avaliar. Ela pode começar a pensar assim, o que eu estou fazendo que contribui para esses problemas no nosso casamento? E que, normalmente, isso não acontece. Normalmente, a pessoa pensa que, já que os dois estão tendo problemas, os dois têm que resolver, os dois têm que juntos resolver. Mas, infelizmente, normalmente não é assim. Eles não conseguem entrar em acordo nem sobre a toalha na cama, que dirá resolver os problemas do casamento. Por isso que um tem que decidir primeiro a mudar a si mesmo, para que essa mudança venha contagiar o outro, incentivar o outro também a querer mudar. Queria saber de vocês o seguinte, eu acho que os casais que passam por essa crise e conseguem superá-la, eles têm um amadurecimento tão grande depois disso e depois dessa superação, que eu acho que a relação fica até mais forte depois que eles passam por essa crise dos 7 anos. A nossa crise foi 12 anos. A crise de 7 anos, ela durou 12 anos. Né? Foi até os 12 anos, exatamente. Começou antes e foi até os 12. E, de fato, porque nós conseguimos superar a nossa crise, o nosso casamento ficou muito melhor. Aliás, se você pensar, o que é o amor? O amor, ele é provado por dificuldades, ele é provado por escolhas difíceis que você tem que fazer, por autonegação, por sacrifícios. Quando você vai fazendo esses esforços pelo relacionamento, você vai provando o seu amor. E é natural que quanto mais você faz isso, mais fortalece o casamento, mais vocês amadurecem, mais vocês se conhecem e se apreciam. Então aí é que está a beleza. Infelizmente, muitos hoje estão seguindo aquela ideia errada. A fila anda. Não deu certo, joga fora, acabou o amor, foi bom enquanto durou. Vamos trocar de pessoa. Não é por aí. Quanto mais você troca de parceiros, mais você se torna insensível e desacreditado no amor. É melhor e mais profícuo você consertar o que está acontecendo entre vocês, porque vai ficar mais valioso depois. E quando o casal consegue superar esses problemas no casamento, porque eles conseguiram ver, se enxergar, né? Normalmente, as pessoas pensam que superar o problema no casamento é como se o problema estivesse fora deles, né? É o casamento. Não é o casamento, os problemas estão nas pessoas. Ou seja, quando você supera os seus problemas, o seu temperamento, sabe? A sua forma errada de pensar, o seu orgulho, né? Esse jeito que é difícil, né? Um jeito difícil, que atrapalha um relacionamento. Quando você supera isso, você se torna uma pessoa melhor. Que foi o que aconteceu com a gente. Né? Eu venci as minhas inseguranças, todo aquele ciúme que eu tinha do Renato, eu venci as minhas inseguranças e o que aconteceu? Eu me tornei uma mulher mais confiante, quer dizer, eu me tornei uma mulher melhor. E claro que o Renato gostou mais de mim assim, né? Então, no casamento, obviamente, fica melhor, porque são duas pessoas que ficam melhores.
Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!